Amém? A palavra de Deus, ela é cheia de memoriais. Na realidade, hoje nós temos algumas facilidades. Nós podemos tirar uma fotografia, nós podemos escrever a respeito de alguma situação, nós podemos gravar um vídeo, como fizemos aí, esse vídeo vai ficar eternizado, né? E nós vamos sempre lembrar disso, podemos voltar e ter acesso a isso, mas nós precisamos lembrar que na época dos antigos, né? Quando a Bíblia estava sendo escrita, quando ela estava acontecendo, eles não tinham acesso a tudo aquilo que nós temos. E aí eles transmitiam toda a informação de maneira oral. Pai ensinava os filhos a respeito daquilo que eles tinham aprendido de Deus e daquilo que eles tinham vivido com Deus, e assim era passada a mensagem de geração a geração. E os símbolos e os memoriais, eles eram uma maneira didática de transmitir isso para os filhos. Então na Bíblia nós vamos ver muitos memoriais, muitas situações que vão nos ensinar aquilo que os nossos antepassados haviam vivido e as experiências que eles tinham tido com Deus. Por exemplo, um memorial seria quando o povo de Israel passou ali juntamente com Josué, e eles atravessaram pelas águas, e Deus falou: cada tribo pega uma pedra de dentro do rio, e na realidade eles fizeram ali uma coluna dentro do próprio, dentro das águas, mas eles recolheram as pedras, levaram para fora, e ali eles fizeram uma coluna com todas aquelas pedras. E aquilo servia para que todas as vezes que alguém passasse e perguntasse: o que são essas pedras? O povo de Israel passou com pés enxutos pelas águas, e o pai ensinava ao filho. Às vezes o filho poderia ter a curiosidade de perguntar, outras situações o próprio pai os ensinava, trazia a eles aquele memorial e mostrava: aqui o povo de Israel passou, nesse exato local, o povo de Israel passou com os pés enxutos. E era uma maneira de ensinar e transmitir então tudo aquilo que Deus havia feito. E isso ficava muito gravado no coração deles, porque era algo não apenas que eles ouviram, mas que eles viram também. E na Bíblia nós temos muitos memoriais. O próprio Deus, quando fez uma aliança com Noé, ele deixou um memorial, e ali nós temos o arco-íris. Para quê? Para demonstrar, para que nós possamos lembrar todas as vezes que olharmos ali, que Deus fez uma aliança com o homem, que ele nunca mais iria exterminar o homem da face da terra com as águas, e mostrava ali então uma aliança. E a Bíblia, ela é cheia de memoriais, nos ensinando então como as histórias, de maneira didática, de como nós podemos aprender aquilo que aconteceu, aquilo que nós precisamos entender. E isso é algo muito interessante na vida dos judeus até hoje. E eles usam ainda muitos símbolos, muitos memoriais, para que as pessoas lembrem ali do que aconteceu. E a Bíblia então, ela está repleta desses memoriais, mas eu quero falar a respeito de um memorial que é muito especial para nós, que é a cruz. A cruz para nós, os cristãos, é um memorial, e constantemente nós precisamos visitar esse memorial, olhar para a cruz, lembrar de tudo aquilo que a cruz representa, lembrar do sacrifício de Jesus, tudo aquilo que foi realizado na cruz, trazer para a nossa realidade. Então sempre nós precisamos visitar e revisitar esse memorial, lembrando do sacrifício
de Jesus por nós. Esse é um exercício que nós cristãos precisamos fazer constantemente. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos quem nós éramos sem essa cruz, sem a graça e sem a misericórdia que a cruz nos trouxe. Quando nós olhamos para ela, nós lembramos quem nós somos, quem nós éramos. E nós lembramos também o que seria da nossa vida sem o sangue de Jesus sobre nós. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos de tudo aquilo que Jesus fez por cada um de nós, e por isso é tão importante nós aprendermos com a cruz, nós aprendermos do amor de Deus através da cruz. Então, eu quero falar algumas coisas que a cruz nos mostra no dia de hoje, mas como eu gosto sempre de deixar claro, eu não estou aqui esgotando nenhum assunto. Sempre que você vem para adorar ao Senhor aqui no templo como igreja, vocês precisam lembrar disso. Tudo aquilo que é ministrado, o Espírito Santo nos ensina, mas o assunto em si, ele não é esgotado. Ou seja, o que Deus quer de cada um de nós é que nós possamos receber aqui, mas que nas nossas casas, na nossa semana, nós possamos continuar meditando e aprendendo, porque Deus ele sempre tem ainda mais para nos ensinar, quando nós estamos dispostos a aprender de Deus. Então, que você entenda que nós não vamos de maneira alguma esgotar aqui o assunto cruz, mas eu quero dar aqui uma boa introdução para que nessa semana, e sempre que você revisitar esse memorial que é a cruz, você possa lembrar, então, do que ela representa para nós como cristãos. A cruz nos mostra primeiramente a morte. A cruz era um instrumento de tortura. Na realidade, a pessoa que era condenada à morte na cruz, a intenção não era apenas matar a pessoa, porque se fosse apenas isso, poderia se resolver de uma maneira muito mais rápida. Na realidade, as pessoas que eram condenadas à cruz, eles desejavam que elas morressem sim, mas que antes de morrer elas pudessem sofrer, e sofrer de maneira agonizante, e às vezes por horas e horas a fim, porque era um exercício que as pessoas na cruz faziam de tentar sobreviver, mesmo com o ar faltando. Então não era um sufocamento, um afogamento rápido, era algo lento, doloroso, humilhante. E isso era a cruz, um instrumento de morte e de tortura. Humanamente falando, não é agradável falar a respeito de cruz, não é agradável olhar para a cruz e pensar nela, se não fosse Jesus ter estado ali e vencido a cruz. Então, quando nós olhamos para a cruz, humanamente falando, era apenas um instrumento de morte. E com tanta coisa linda que o nosso Deus fez para nós olharmos, para que olharmos para algo tão terrível? Mas quando nós olhamos para a cruz e nos recordamos que Jesus a venceu, aí algo surge em nosso coração, vida surge em nosso coração, alegria surge em nosso coração. Mas a primeira coisa que nós precisamos lembrar então é a morte, que a cruz representa. Até hoje, quando um cristão morre, normalmente as pessoas colocam ali uma cruz no túmulo dele, representando que ali morreu um cristão. Então a cruz até hoje tem essa ambiguidade, é um símbolo que fala de vitória, que fala de vida, que fala de ressurreição, é um símbolo que fala de como o nosso Senhor Jesus é poderoso
mas nós não podemos esquecer que é um símbolo que fala de morte, porque na cruz Jesus experimentou a morte. Só que quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos lembrar que a morte era para nós. E simbolicamente falando, a cruz, ela era para nós. Jesus, ele era santo, imaculado, não havia pecado nele, não havia motivos para que ele morresse na cruz do Calvário. Porém, aquela cruz era para cada um de nós e ele substitui, então, o nosso lugar, e ele se coloca ali, e ele morre a nossa morte. A pastora Tânia fez um vídeo, depois vocês podem olhar, um vídeo curtinho, mas ela fala um pouco a respeito de que a cruz era para nós, e é algo interessante, porque a cruz ela era feita sob medida para cada pessoa que foi condenada. E ali então, aquela cruz, ela havia sido feita, vocês lembram muito bem, para Barrabás. Barrabás, sim, um assassino, havia sido condenado à morte. E a cruz já estava preparada para ele. Só que ele é substituído, e Deus ele faz as coisas tão perfeitamente, porque o significado do nome Barrabás quer dizer filho do papaizinho, filho do pai. Todas as vezes que você vê o bar, quer dizer lá no hebraico filho, né? Você vê quando Jesus fala com Pedro, ele fala com Pedro, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, Bar filho. A Bíblia fala a respeito de um cego muito famoso chamado Bartimeu, filho de Timeu, e aí a tradução é filho de ninguém. Mas apesar de Barrabás ser alguém tão terrível, ele tinha um nome até que bonitinho, porque Abba, Barra, Abba, Abás, né? Ou seja, filho do papai, filhinho de papai. Essa era a tradução do nome dele. E é interessante porque ele foi substituído. Nós somos o filho do pai amoroso, não do pai de qualquer maneira. Abba quer dizer, como os filhos falavam carinhosamente, chamavam os seus pais, papaizinho. Então Barrabás, ele era o filho do pai, e ele foi substituído, ele se livrou daquela morte de cruz, e Jesus então, ele substituiu Barrabás, aquela cruz que era para mim, aquela cruz que era para você, nós que fomos condenados pelo nosso pecado, e nós que deveríamos ser mortos ali naquela cruz, simbolicamente, através da vida de Barrabás, nós fomos livres da crucificação, da morte, da condenação. E outra coisa que historiadores falam, que Barrabás ele era maior do que Jesus, ele era mais forte. Então, para que fosse necessário, fosse possível pregar Jesus na cruz, eles deslocaram o ombro de Jesus ali na cruz. A cruz não podia ser muito pequena, porque senão seria fácil a pessoa respirar. A intenção é que ela ficasse o mais esticada para que ela não conseguisse respirar. Então, como era uma cruz ainda maior, eles deslocaram o ombro de Jesus, além de todo o sofrimento que Jesus já teve em horas anteriores e que ele teria em horas posteriores, ele ainda levou a cruz que era literalmente para mim e para você, e ele teve ali o seu ombro deslocado. E a palavra diz que a nossa condenação era a morte, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos nós somos pecadores. Todos nós em algum momento da vida pecamos e nós carecemos da glória de Deus. Mas nós sendo justificados, nós somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Apesar de sermos pecadores, apesar de cometermos pecado,
Deus, ele não olha para nós que estamos em Cristo Jesus como pecadores, mas ele olha para nós como justificados, porque existe uma lente entre nós e Deus, e essa lente é o sangue de Jesus. E quando ele olha para nós, ele não nos olha como condenados à morte, mas ele fala: Jesus, ele tomou a sua cruz, a cruz que pertencia a Barrabás. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos sim lembrar que era um instrumento de morte e de humilhação, um instrumento de tortura. Era uma maneira terrível de se morrer, e Jesus substituiu, porque nós estávamos condenados a uma morte eterna, e seria terrível viver a eternidade sem a presença, sem a graça de Deus nas nossas vidas. Mas a cruz nos mostra mais algumas coisas. A cruz nos mostra a vitória que nós temos em Jesus sobre a morte. E aqui deve ficar bem claro que a vitória que nós temos em Jesus, nós por nós mesmos não temos a capacidade de vencer. E sempre que eu falo disso, eu lembro, não sei porquê, de futebol. Porque é interessante, se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer brasileiro, se eu perguntar para a Renatinha, se ela é pentacampeã em futebol, porque eu sou brasileira. Ou seja, todos nós nos sentimos pentacampeões, porém, nenhum de nós estávamos em nenhuma dessas vitórias. Em algumas eu não havia nem sequer nascido, ou seja, quando eu nasci eu já era sem ter feito nada, porque alguém venceu no meu lugar, e alguém me representou ali. Então eu sou, entre aspas, pentacampeão. No futebol, nos esportes são assim. Quando o Corinthians ganha, a gente se sente campeão. Ah, é campeão. E você vê a pessoa gritando: é campeão, é campeão. Quem ganhou foi eles. Eles que lutaram, eles que fizeram a campanha, eles que acordaram cedo, eles que treinaram, eles que ganharam milhões de reais para fazer isso também. Mas foram eles que fizeram. E quando nós olhamos para a vitória que nós temos sobre a morte, nós precisamos lembrar que essa vitória é mediante Jesus, que foi Jesus que venceu, e apenas nós pegamos carona na vitória que ele tem. Apocalipse 1:18 diz assim: sou eu aquele que vive, Jesus falando, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades nas minhas mãos. Sabe o que Jesus está falando? Que ele estava vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou, e hoje ele tem a chave da morte nas mãos dele. E quando nós estamos, entre aspas, na equipe de Jesus, quando nós estamos ao lado de Jesus, automaticamente nós vencemos a morte, porque ele venceu em nosso lugar. Assim como ele venceu a cruz, a que era para cada um de nós, agora nós podemos ter vida, porque ele assim determinou. E as mesmas palavras para que ele está declarando serve para nós, que diz que vivo para todo o sempre. Essa declaração também é para aqueles que servem a Cristo, aqueles que entregaram o seu coração, aqueles que passaram pelas águas, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Jesus tem a chave, e porque ele tem a chave e venceu a morte, com ele nós temos a vida. Jesus então morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dele. Jesus morreu a nossa morte, não apenas para que nós continuássemos a viver a nossa vida tranquilamente, mas ele trocou, ele morreu a nossa morte, a nossa condenação, a dor, o sofrimento, a vergonha, ele levou tudo sobre si, ali na cruz do Calvário, e ele trocou, ele substituiu a vida plena que está em Cristo Jesus, ele compartilha conosco, e ele nos dá dessa vida.
Ele morreu então a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dele. Jesus tomou a cruz que pertencia a mim e a você. E quando ele faz isso, ele paga toda a dívida. O pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, quando ele toma a cruz em nosso lugar, ele quita a nossa dívida, ele paga a nossa dívida. E quando nós estamos nele, nós não somos mais devedores. E nós podemos então desfrutar da vida que há em Jesus. Está vendo como é importante nós olharmos para a cruz? Olhar que é lugar de morte. Sim, que era uma cruz que pertencia a nós. Mas olhar que em Cristo nós temos a vitória sobre aquela cruz. E aí aquele símbolo negativo já começa a não ser tão negativo, porque ele nos lembra não da morte que nós teríamos, mas ele lembra da vida que nós temos em Jesus. E antigamente as pessoas, elas eram até um pouco preconceituosas. Pessoas, vou abrir aqui um parênteses, os evangélicos, eles não gostavam muito de cruz. Então eles entendiam tudo isso, mas você não via ninguém usando, por exemplo, um crucifixo. Você não via ninguém usando uma camisa com cruz, porque eles não queriam ser confundidos com qualquer outro tipo de cristão. Mas na realidade, a cruz é um símbolo que nós devemos levar e que nós devemos mostrar. E que nós devemos usar ela como esse memorial. Aqui nós temos uma cruz tão bonita. Isso numa igreja evangélica há uns 30 anos atrás seria impossível de se ver. Mas nós podemos ter essa cruz onde nós lembramos que Jesus não está mais ali, que ele venceu a morte. E quando nós olhamos para ela, nós lembramos que em Cristo Jesus nós também temos vida, porque ele pagou todas as nossas dívidas. Outra coisa que nós podemos aprender então com a cruz, o que a cruz nos mostra é o amor de Deus por nós. A cruz, na realidade, ela é a melhor e a maior declaração de amor que você pode receber. Não existe. Gustavo está tudo vivo, está tranquilo. A cruz, então, ela é o maior exemplo do amor de Deus. Olha o que fala a palavra de Deus para nós em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Como que Deus demonstra o amor por nós? E aí declara: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando nós não tínhamos valor, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, Deus, ele nos amou e ele entregou o seu próprio Filho por amor a nós. Digamos assim, seria um pouco mais lógico nós entendermos um sacrifício como esse por pessoas que amavam a Cristo. Mas o que a Bíblia declara é que enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus, enquanto nós ainda estávamos no pecado, ele nos amou e ele entregou o seu Filho a nós. E Jesus se fez carne e entregou a sua vida a nós. E tudo isso é uma declaração de amor. Demonstra o amor que Deus tem por nós, mesmo quando nós não éramos nada. Porque agora nós somos... As pessoas às vezes dizem assim: eu sou um pecador. Eu não gosto dessa declaração, eu sou um pecador. Porque apesar de saber que eu peco, eu tenho que me ver como Deus me vê, e Deus me vê como justificado. Ou seja, eu sou um pecador, mas eu entendo que o sangue de Jesus está sobre mim. E aí as pessoas dizem assim: o ser humano não vale nada. E isso seria verdade. Porém, o sangue de Jesus está sobre nós, que é o que nos dá valor. É mais ou menos você dizer assim: olha, uma madeira, né? Antigamente, até no templo, eles tinham o costume de revestir as madeiras com ouro. Às vezes a madeira em si ela não tem valor nenhum, mas agora você pensa numa madeira toda revestida de ouro.
essa madeira já tem um diferencial. Essa madeira ela vale alguma coisa. E assim nós temos valor para Deus, porque nós sempre tivemos valor para Ele, mas nós precisamos nos ver desta maneira, porque agora nós somos filhos, nós somos justificados, e apesar de nós, em nós mesmos, não termos valor, o sangue de Jesus que está sobre nós, esse sim tem valor, e por isso nós temos tanto valor para Deus. A cruz nos mostra o amor dele. Ele que derramou o sangue, o seu precioso sangue, para que nós pudéssemos ter vida em Cristo Jesus. Tudo que Jesus passou na cruz, cada detalhe da cruz, nos mostra o amor dele por nós. Cada detalhe. Às vezes, nós precisamos olhar para a cruz e precisamos ver os detalhes. Porque muitas vezes nós vemos no geral, nós vemos o quadro rapidamente, nós vemos ali, Jesus, ele se entregou na cruz por nós, e aí o sangue dele se derramou e hoje nós temos salvação. Nós precisamos ver os detalhes, cada açoite que Jesus levou, toda a injúria, toda a blasfêmia que foi falada a respeito dele, a cruz de espinhos que colocaram nas suas mãos, os cravos, os pregos que colocaram nos seus pulsos, nos seus pés. As vezes que as pessoas, os soldados romanos humilharam Jesus e cuspiram em Jesus. Cada detalhe desse demonstra o amor de Deus por nós. Porque uma coisa nós precisamos entender: Jesus, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E ele tinha nele poder sobrenatural para fazer tantas coisas. Multiplicação de pães e peixes. Ele conseguia caminhar sobre as águas. Ele mexia na química, porque ele transformou a água em vinho. A física, ele dominava a física porque ele conseguiu andar sobre as águas. Jesus, ele tinha poder de fazer surgir coisas onde não haviam antes. Tinha poder sobre a morte mesmo antes, porque ele declarava e pessoas ressuscitaram no ministério de Jesus. Quando aquele ladrão, ironicamente, zomba de Jesus e fala: se você é Deus, desce da cruz e tira a gente daqui também. Jesus tinha poder para fazer isso. Por isso que nós precisamos ver os detalhes, porque naquele momento ele podia falar: chega, já foi muito, não quero mais. Mas o fato dele ficar até o último minuto, ele entregar a sua vida e na cruz declarar que está consumado, mostra o amor dele por nós. Ele tinha poder para parar aquilo em qualquer momento. Ele tinha poder com uma única palavra fazer com que todos aqueles soldados caíssem por terra. Nós vemos na palavra de Deus profetas que falaram e exércitos ficaram cegos. Profeta que falou e o fogo desceu do céu e matou matou o exército ali, aquela comitiva que vinha. Jesus tinha poder de fazer isso porque foi ele que deu o poder para o profeta fazer, mas ele permaneceu na cruz por amor a nós. A cruz então nos mostra o amor de Deus. A cruz nos mostra também que nós temos um caminho e temos uma missão. Uma das coisas mais frustrantes para o ser humano é não ter propósito, não ter motivo da existência. Nós vemos filósofos o tempo todo tentando responder a pergunta, lógico, filósofos que não têm a Cristo: quem sou eu? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? E eles estudam e buscam humanamente um propósito na vida deles e gastam a vida deles sem entender o propósito. Mas a cruz de Cristo, ela nos revela o propósito que nós temos.
A cruz de Cristo nos mostra que nós temos uma missão. Olha o que diz a palavra lá do próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 9, 28. Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus está nos dando uma missão, está nos dando um caminho, está nos dando uma orientação. Poderíamos falar aqui até de Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa é a nossa missão, diariamente tomar a nossa cruz, diariamente tomar a nossa missão, abandonar e esvaziar de tudo aquilo que nós somos e seguir a Jesus no caminho que Ele tem planejado para nós, o que Ele tem preparado para nós. Seguir a Jesus, negando a nossa vontade muitas vezes é ir para outro caminho, é fazer coisas que são mais fáceis, mas nós temos um propósito em Deus, e o propósito é: toma a sua cruz diariamente. Em Lucas ele não diz apenas tome sua cruz, é interessante que no Evangelho de Lucas ele acrescenta, tome diariamente a sua cruz. Todos os dias nós precisamos tomar a nossa cruz, lembrarmos que temos uma missão, lembrarmos que nós temos uma missão e uma direção. Você tem o que fazer e tem para onde ir, e é isso que nós temos que fazer quando nós olhamos para a cruz. Nós precisamos entender também que quando nós olhamos para a cruz, apesar de humanamente falando ser um símbolo de morte, a cruz nos mostra esperança e nos mostra um futuro. Efésios 2:5 diz assim: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça do sacrifício de Jesus, pela graça da cruz de Cristo, pela graça que Ele nos deu e Ele derrama sobre nós ali naquela cruz, nós somos salvos. A cruz ela representa a graça e a misericórdia. E sempre que eu olhava essas duas palavras, me parecia sempre a mesma coisa: graça e misericórdia. E a cruz representa as duas coisas para nós. Graça, misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós deveríamos receber. Ou seja, o que você merecia receber era a morte, porque o salário do pecado é a morte. E a cruz nos mostra que Jesus pagou, Ele quitou toda a dívida. E aquilo que nós precisávamos passar, que era a morte, nós já não passamos, porque a cruz nos mostra misericórdia. Só que Deus ele é tão completo, tão bom, e quando nós olhamos para esse memorial tão maravilhoso que é a cruz, nos mostra também a graça de Deus, que é o que nós acabamos de ler. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. A cruz demonstra misericórdia. Você não vai passar pela morte que você merecia. Você não vai passar pelo sofrimento que você merecia. Ou seja, para nós seria muito bom que nós, se a cruz apenas falasse: vocês não vão mais para o inferno, mas vocês vão deixar de existir depois da morte. Morreu, acabou. Para mim já é um lucro não viver uma eterna agonia após a morte. Ou seja, a misericórdia para mim já é algo maravilhoso, mas Deus ele sempre vai além e Ele sempre faz mais. E aí Ele faz, detalhe: eu não vou te dar o que você merece, porém eu vou te dar aquilo que você não merece. É mais ou menos assim: você não vai morrer, porém você vai viver eternamente na glória.
Você vai viver eternamente na minha presença. E eu quero te dizer, se alguma vez você pensou que o céu é chato, dá uma olhada lá no livro de Apocalipse. E você começa a contemplar a glória, um pouco da glória do que é o céu. Vocês imaginam João lá na ilha de Páscoa, observando a glória, algo grandioso, e tentando transformar aquilo em palavras que fossem compreensíveis para ele e para nós. E ele tentando, olha, a rua era a rua de ouro. Ele tentou ali de alguma maneira expressar como seriam aquelas ruas. Pode ser que a rua seja de ouro, mas às vezes ela só reflita a glória de Deus. E ele via aquela rua brilhante, e ele via ali a alegria, porque algo, ele disse, ali já não haverá mais choro, porque o próprio Deus vai enxugar de nós todas as lágrimas. Já não vai haver mais tristeza, porque ali nós iremos viver plenamente a vontade de Deus. Então a cruz, ela nos mostra que nós temos um futuro, nós temos esperança, nós temos um destino. Destino não da maneira mística, mas destino de um lugar para se chegar. E esse lugar é o céu, é a glória de Deus, aonde nós viveremos a salvação. A cruz então, ela nos mostra a misericórdia de Deus. Não vou te lançar no inferno, mas a cruz nos mostra a graça de Deus. Vou te levar para viver comigo, aonde eu habito, aonde eu domino, aonde a minha vontade é plena. E ali eu vou colocar você para viver a eternidade. A cruz então, ela nos ensina muitas coisas. E a palavra de Deus para nós em dias como esse, como a Páscoa, deve ser: olhe para a cruz, veja o que a cruz tem a te ensinar, veja o que a cruz tem para ministrar. Como eu disse, não estou aqui esgotando o assunto. Existe um livro interessante do Max Lucado, que diz que ele escolheu os cravos, e ele vem falando várias meditações a respeito da cruz, cada detalhe, o que o cuspe representava para nós, o que o cravo representa, o que a coroa de espinhos. E ele conseguiu aprender tanta coisa com a crucificação de Jesus, e eu tenho certeza que isso não é algo exclusivo para ele. Deus, ele quer nos ensinar coisas quando nós olhamos para a cruz. Então a palavra que o Espírito Santo tem para cada um de nós hoje: olhe para a cruz, aprenda com a cruz, seja ministrado por esse símbolo, por esse memorial. Não estou dizendo aqui que a cruz é um lugar de adoração, mas a cruz nos lembra o que Jesus fez, e ele sim é digno de adoração. Então que você possa olhar para a cruz e adorar ao Senhor Jesus por tudo aquilo que ele fez naquela cruz, em nome de Jesus.